Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do SJ400, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, quero promover um vídeo seu a respeito de vasectomias. Acredito que a sua audiência pode se beneficiar bastante deste conhecimento. Obrigado e por favor me mantenha anônimo. Bom, ele usou aqui o nome no LivePix SJ400, acredito que é anônimo o suficiente. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Vocês ganham também acesso vitalício a conteúdos antecipados através do servidor do Discord, se vocês fizerem uma doação, né? E isso ajuda demais o canal a permanecer gratuito aí para todos os homens, já que a maior parte desse conteúdo aqui é desmonetizado, porque, segundo o YouTube, né, tem assuntos delicados demais para os anunciantes. E vocês também podem apoiar o conteúdo deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. E esse assunto de vasectomia, ele é muito bom, eu já cobri ele em alguns vídeos anteriores do canal, mas eu só dei uma pincelada, porque eu não sei se vocês sabem, mas no nosso país é ilegal você criar um conteúdo que leve as pessoas a se infertilizar, né? Como, por exemplo, recomendar vasectomia e tal. E eu estaria fazendo isso no meu canal, né, se eu aconselhasse os homens aqui a fazer a vasectomia. E é óbvio que eu não vou fazer isso, né? Por isso que em vídeos anteriores eu não queria muito tocar nesse assunto, mas eu acho que eu posso dar a minha opinião a respeito sem quebrar nenhuma regra aqui do nosso Brasil varonil. E sinceramente, eu acho que a vasectomia é a única forma que o homem ele pode ter realmente direito reprodutivo, tá ligado? Porque convenhamos, hoje o homem não tem direito reprodutivo nenhum, direito adquirido, tá? Como eu já fiz vídeos, eu acho que é um direito não adquirido do homem, por exemplo, a inadimplência paternal ou o abandono paternal que seja. Não porque isso é belo, moral, porque isso é correto de alguma forma, mas porque é o minimamente justo. Já que a interrupção da gestação é praticamente um direito adquirido feminino, tá? Eu nunca vi realmente uma mulher sendo penalizada por uma prática dessas, até porque praticamente ninguém fica sabendo quando acontece mesmo, e geralmente as clínicas é que são responsabilizadas e os envolvidos ali é que são presos, né? Mas a clientela não é pega, sem falar que esses procedimentos nem acontecem em clínica mesmo. Geralmente acontecem em casa, e ainda tem um precedente que pode ser usado em caso de julgamento, nesse caso, né, de uma mulher que ela não foi penalizada ou ela teve excludente de punibilidade por ter feito um processo desse em 3 meses de gestação, né? E é por isso que dizem que no nosso país até 3 meses de gestação é tranquilo, justamente porque tem esse precedente, e se o caso for a julgamento mesmo, o advogado pode usar esse argumento, né? Ah, se aquela mulher não foi penalizada, por que a minha cliente seria? É claro, ele não vai usar exatamente esse argumento, mas eu estou explicando de forma leiga aqui para vocês. Então veja que a questão do abandono paternal ser um direito não adquirido para os homens, na minha opinião, é porque essa é a única forma deles aplicarem consequências e responsabilidade de fato. E convenhamos, isso já é feito à torto e à direito no nosso país, né? Os caras abandonam mesmo e não estão nem aí. Isso por diversos motivos, né? Primeiro, de fato, tem a índole do homem ali envolvido. Eu não sei se isso é determinante, tem que ver de caso a caso. Eu estou generalizando, eu não sei o que acontece em cada um desses casos, mas generalizando, tem os fatores da índole do indivíduo ali, do homem em questão, e é claro, isso também joga a responsabilidade nas mãos da mãe, né, que selecionou esse homem para se reproduzir. A gente tem também o fato de que o pai ele não tem nenhuma autoridade, nenhuma recompensa por ser pai, ele só vai ter responsabilidades mesmo. E o sistema legal ele é completamente coercitivo nesses casos. Então veja que quando um cara ele abandona o seu filho, ele está infringindo uma lei. E ele é caçado por isso, tá? Caçado veementemente. E o Ministério Público e a Polícia Brasileira é muito competente na hora de prender um cara que teve inadimplência na pensão ou coisa do gênero, né? Então a gente tem que lembrar que os pais que abandonam e não são punidos são caras que já vivem à margem da lei, tá ligado? Que eles já não têm documento em dia, já não votam aí, tem umas 5, 6 eleições, já praticamente nem são cidadãos registrados. Aquele típico, né? Moreno, tatuado, cara de bandido, e muitas vezes não é só a cara. Então a mãe basicamente pediu o contato e o contato veio, entendeu? Mas aí é que tá, é o que eu digo. a inadimplência paternal, o abandono paternal é um direito não adquirido do homem. Não adquirido, o cara tem que descumprir uma lei para conseguir esse direito. A vasectomia, por outro lado, é o único direito reprodutivo que o homem tem legalmente. Tipo, os homens eles só têm acesso a 3 métodos contraceptivos, né? Que é o coito interrompido, que nem é muito confiável. Na verdade, ele não deveria nem ser chamado de método contraceptivo.
mas ele é categorizado como um, né? Tem também a camisinha, é claro, e a vasectomia. Dentre esses 3 métodos contraceptivos, existe uma combinação de 3 fatores também, que é o confiável, o barato e o proveitoso. O coito interrompido, ele não é confiável, porém ele é barato e proveitoso. A camisinha é confiável, é barata, porém não é muito proveitosa. Já a vasectomia é confiável, é proveitosa, mas não é barata. Como a gente pode perceber aí pelos altos níveis de gravidez indesejada e de DST no nosso país, o brasileiro ele não gosta muito de usar camisinha, né? Tem até esse ditado aqui, né, de que usar camisinha é que nem chupar bala com casca. Por isso que eu digo que ela não é muito proveitosa, né? Não é muito atraente aí para o brasileiro médio. De fato, se confia muito nessa coisa do coito interrompido, inclusive a gravidez da minha sobrinha foi realizada confiando nesse método contraceptivo aí, né? Como diz o Renato Amoedo, os maiores erros da humanidade são cometidos por excesso de confiança. Aquela coisa de não vai dar nada não. Pois é, e deu no que deu. Sem falar que o pior inimigo do coito interrompido é a tal da chave de perna, né? E o problema da vasectomia em geral é que é uma coisa meio cara. No Brasil, para você fazer o processo de vasectomização pelo SUS, você precisa ter pelo menos 21 anos e ter mais de um filho, tá? O que quebra um pouco o sentido da vasectomização, porque o cara ele não quer ter filhos, né? Mas pelo menos dá uma opção aí para caras que já têm 2 ou mais filhos e mais de 21 anos, fazer o processo aí de maneira gratuita, né? Entre aspas, muitas aspas, gratuita. E o número de 2 filhos prova justamente a intenção do Estado de não querer que as pessoas se infertilizem, porque ela quer reposição, minimamente uma reposição da população, né? Se a população diminuir, isso é ruim para o Estado, então eles mantêm essa necessidade aí de 2 filhos, né? Para as mulheres também, no caso de laqueadura. Porém, essa não é a realidade no sistema privado, né? Você pode fazer uma esterilização aí, pagando um valor na casa de seus 2 a 5 mil reais, acredito eu. Colegas meus que fizeram vasectomia disseram que pagaram mais ou menos isso. Eu estou corrigindo aqui também com o valor da inflação, né? Porque eu ouvi deles já há alguns anos. E conheço caras que fizeram do método reversível e do método irreversível, porém nenhum deles fez o processo de reversão ainda, né? Então eu não posso opinar sobre isso. E tem aquela margem de erro clássica, né? O processo reversível ele tem uma margem de erro maior do que o processo irreversível. No processo reversível, o canal ali que leva o líquido fecundante, né, ele é somente amarrado, e no processo reversível ele é cortado e cauterizado. Mas até no processo irreversível existe uma pequena chance de reatação ali do canal, né? Eu particularmente acho que se eu fosse fazer esse processo, né, eu faria o irreversível mesmo e guardaria o meu líquido fecundante num banco aí só para garantir. Vai que, né, no futuro eu tenha algum ganho em me reproduzir. Porque atualmente eu não vejo ganho nenhum. Porque, sei lá, pode haver que no futuro haja uma crise de natalidade tão grande que homens saudáveis e férteis, né, sejam muito requisitados e eles possam vender, inclusive, o seu material genético por um bom preço. Pode ser um bom negócio no futuro. Eu não sei necessariamente se eu faria isso, depende da minha situação financeira no futuro, mas como diz o ditado, né, um homem precavido vale por 2, e tem também o fato de que um banco de esperma nem é tão caro, tá? Talvez eles cobrem assim no máximo seus R$200 por mês e, dependendo da situação financeira e dos planos do cara, talvez isso valha a pena. Eu particularmente gosto do método contraceptivo, né, da esterilização mais confiável que é o celibato. E sobre a cirurgia e o pós-operatório, bom, o que eu ouvi desses caras é o seguinte, inclusive o Raccoon, ele até fez vasectomia, tem um vídeo dele falando sobre, ele fala exatamente isso. Vou ver se eu deixo esse link na descrição aqui se eu encontrar, tá? Ele disse que a cirurgia é de boa, você é anestesiado e simplesmente acorda ali como qualquer pós-cirúrgico, basicamente, e ele fala que a recuperação não é tão de boa assim quanto dizem, tá? Você passa aí 1 semana, no máximo 2, usando fralda e andando como se tivesse cagado. A parte da fralda eu não sei necessariamente se é exagero, tá ligado? Mas eu acho que eu ouvi alguma coisa a respeito. Mas todos eles me disseram que vale muito a pena, não só o dinheiro como o pós-operatório, porque, cara, a sensação de você estar atirando bala de festim, de você saber que você pode fazer ali sem nenhum impeditivo, né? Sem nenhuma proteção, sabendo que não vai dar em nada. Eles dizem que é muito gostoso, até psicologicamente. Sem falar que um desses caras que eu conheci, ele é um desses solteiros convictos, tá ligado? E ele fica de namoro em namoro, meio charlichinha assim, passa alguns meses, no máximo 1 ano ou 2 com uma guria e depois pula pra outro relacionamento.
e ele nunca, mesmo no casual, nunca conta pra elas que ele é vasectomizado. Outro que eu conheci, ele já tá num relacionamento aí, num rolo com a guria já há alguns anos, é praticamente casado, né? E ela sabe e tal, então até aí não tem muito o que comentar. Mas a lógica desse amigo meu que não conta para suas parceiras que ele é vasectomizado é imbatível. Porque realmente ele não tem nada a perder e ele só tem a ganhar não contando. Porque serve primeiro como um teste de fidelidade, né? Já pensou, ela chega e fala, tô grávida. Porque, bom, com essas parceiras ele sabe que elas não têm nenhuma doença, então ele não usa a proteção. E elas podem simplesmente, bom, tá aí nos affairs, né, traindo ele e acaba engravida desse pegador aí, né, e joga a conta pra cima desse amigo meu. E, cara, a gente sempre fica comentando do caso de um cara famoso aí que fez vasectomia e a namorada dele em questão, ou a esposa, não lembro, chegou pra ele dizendo que tava grávida. E esse cara, ele só olhou direto nos olhos da esposa ali em questão, ou namorada, não lembro, abriu um sorrisão e disse, que maravilha, vou finalmente realizar o sonho de ser pai. E esse cara ficou alguns meses mais com ela só pra sacanear. Comemorou pra caramba e tudo mais. Aproveitou o restinho do relacionamento e quando a hora chegou, né, quando ele já estava de saco cheio, ironicamente, ele só jogou o atestado de esterilização na cara dela, né, o espermograma, virou as costas e foi embora, tá? Ela, se não me engano, ameaçou processar ele ou coisa do gênero, mas acho que não deu em nada. E esse colega meu, ele fala que esse é o sonho dele, tá ligado? Ele espera não ser traído, né? Mas se isso acontecer, ele vai, obviamente, tirar um prazer sádico disso aí. E, pô, convenhamos, não dá nem pra tirar a razão do cara, né? Agora, pra finalizar esse assunto, lembro que conversando com o Yanni Kirigai, ele me falou a respeito de um desenvolvimento de um método contraceptivo estilo pílula anticoncepcional para os homens, né? Que seria feita à base de óleo de semente de algodão, tá? E que estava sendo pesquisada aí por alguns laboratórios, inclusive no Brasil. E o melhor é que alguns caras estavam consumindo, né, esse óleo de semente de algodão e não estavam tendo efeitos colaterais aparentes. Pelo menos não a médio prazo, porque não conseguiram testar muito bem. Por que não conseguiram testar muito bem? Simplesmente porque as pesquisas foram paradas pelo Ministério Público, né? A bancada feminista não queria que essas pílulas fossem desenvolvidas, né? E não queria realmente que o controle reprodutivo estivesse na mão dos homens. E aí você pensa, né? Mó sacanagem isso aí, mó sacanagem. Tipo, tem o desenvolvimento de algumas pílulas anticoncepcionais para homens aí, mas elas são castrativas, elas são completamente afeminantes, tá ligado? Elas destroem a testosterona do cara, ou destroem a libido do cara, ou elas têm efeitos colaterais e outras adversidades. Mas, embora seja, né, um óleo de semente que é uma porcaria para o consumo, a gente sabe, né, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho são lixo, mas a gente já consome naturalmente em alimentos processados, né, alimentos industrializados. A opção, né, do óleo de semente de algodão seria algo menos problemático. E parece que a bancada feminista quis calar, quis censurar essa pesquisa. E daí você entende que isso faz muito sentido quando a gente observa que na nossa sociedade é praticamente admitido que as mulheres elas têm a propriedade da natureza humana, que é a reprodução, né? E isso permeia a mente de todo indivíduo, né? De todo ser humano. Ele realmente acredita que os filhos eles são propriedade da mulher, sabe? Que é da natureza da mulher ter o controle da reprodução. E, cara, isso é tão antiquado quanto qualquer outro comportamento machista, opressor, patriarcal que as próprias mulheres, as feministas em geral, criticam. Só que é aquela coisa, né? É muito conveniente para as mulheres manter o poder sobre literalmente a vida e a morte. Quem nasce, né, e quem não nasce. Quem se reproduz e quem não se reproduz. Você entendeu? É por isso que a gente tem hoje argumentos a favor da interrupção da gestação, se é que vocês me entendem, mas nunca se fala a respeito dos direitos reprodutivos ou mesmo de alguma autoridade reprodutiva que o homem possa ter. É tipo, se você quer se reproduzir com uma mulher e ela até planejou isso com você, mas no meio da gestação ela quer tirar, a sua opinião não é levada em consideração, né? Como tem um vídeo que eu postei no meu TikTok, se não me engano, eu não sei se tá aqui nos shorts desse canal, porque é meio pesado, eu não sei se traria problemas pro canal,
Mas tem uma filmagem, cara, que é de cortar o coração mesmo, do cara na frente de uma clínica de aborto chorando porque a sua parceira decidiu fazer o procedimento, né? Ele tá gritando, por favor, não faça isso com o nosso filho, se esguelando lá e tal. E assim, eu postei lá e os comentários das mulheres em geral vai lá, faz isso mesmo, o homem tem que sofrer e etc. Então você percebe assim que essas narrativas são pura rivalidade, são puro ressentimento. Engraçado que dizem isso dos homens red, né, dos homens MGTOW e tal, que eles são ressentidos, mas é aquela coisa, né, chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Essas narrativas feministas em geral, elas tendem a ser pura rivalidade. É uma ideia de que os homens fizeram as mulheres sofrer no passado e agora elas têm que fazer eles sofrerem por vingança. Então eu penso o seguinte, é pra jogar esse jogo? Beleza, então o direito não adquirido do homem é o abandono paternal, entendeu? Agora, o direito adquirido, legal, é a vasectomia. De fato, isso ninguém pode negar. É a forma que você tem assim, de manter total controle sobre a sua vida sexual e reprodutiva de forma que você não descumpra a lei. Principalmente se você for uma figura pública que não se beneficia em viver às margens da lei, etc. Então fica aí a recomendação de pesquisa para vocês, né? Eu não olhei muito a respeito, mas o Yanni me recomendou essa pesquisa e eu recomendo a vocês. Pesquisem sobre óleo de semente de algodão. Eu não sei sinceramente se os efeitos dele são esterilizantes e são confiáveis de fato. Também não sei se as adversidades elas realmente são inexistentes, sequer a médio ou longo prazo. Mas eu já vi uns caras falando de fato que conseguem uma esterilização com o consumo desse óleo, né? Eu não sei como é que se prepara, como é que se extrai, se precisa juntar com algum outro ingrediente. E o melhor, eles dizem que no momento que você para de consumir regularmente o produto, você volta a ser fértil. Então parece uma boa ideia, tá, senhores? Talvez seja só uma informação que não nos é dada aí por motivações políticas. Então a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.